Imagine um lugar na Terra onde o céu pode passar décadas sem liberar uma única gota de chuva. Um cenário tão extremo que parece de outro planeta, mas que existe agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Esse lugar é o deserto do Atacama, no norte do Dailo, considerado o mais seco do mundo. Em algumas áreas, como Hungary, não há registro de chuva mensurável há mais de 40 anos, criando um ambiente tão hostil que as bactérias encontradas no solo foram comparadas às de Marte. Essa característica não é só um detalhe curioso, mas o resultado de uma combinação perfeita de fatores que transformaram o Atacama num verdadeiro laboratório natural. Ao longo deste vídeo, vamos revelar como a ausência quase total de chuva moldou a paisagem, a ciência e até a exploração espacial. A primeira grande curiosidade é que sua extrema secura não acontece por acaso. O deserto está espremido entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa, duas barreiras gigantescas que bloqueiam a umidade vinda tanto do Oceano Atlântico quanto da Amazônia. Ao mesmo tempo, a corrente fria de Humboldt, no Pacífico, resfria o ar e impede a formação de nuvens de chuva. O resultado é um céu limpo quase o ano inteiro, com uma umidade tão baixa que a água evapora antes de tocar o solo. Esse fenômeno cria uma estabilidade climática única, fazendo do Atacama uma referência para entender ambientes extremos. E apesar de ser um dos lugares mais secos do planeta, o Atacama não é sem vida. Micro-organismos superadaptados sobrevivem absorvendo umidade do ar ou das neblinas costeiras, conhecidas como camanchaca. Algumas dessas bactérias vivem dentro de rochas, onde se protegem do sol intenso. Isso transformou o deserto num campo de testes para a astrobiologia, ajudando cientistas a entender como a vida poderia existir em planetas áridos, como Marte. Outra curiosidade é que o Atacama é considerado o melhor lugar do mundo para observação astronômica. A falta de chuvas e o céu, quase sempre limpo, criam condições perfeitas para telescópios de alta precisão. Por isso, alguns dos observatórios mais avançados do planeta, como o ALMA e o Paranal, estão lá. Eles conseguem observar galáxias distantes e buracos negros com uma clareza impossível em outros lugares. O deserto, que parece morto, se tornou uma das maiores janelas da humanidade para o universo. O solo do Atacama também guarda segredos. Em algumas áreas, ele é tão seco e antigo que não mudou por milhões de anos. Diferente de outros desertos, certas camadas de solo permanecem intactas, permitindo que cientistas estudem a história climática do planeta como se estivessem lendo um livro. Minerais e sais raros se acumulam na superfície, criando paisagens coloridas e únicas. Uma das curiosidades mais inesperadas é que o Atacama já foi o fundo de um oceano. Fósseis marinhos, como conchas e até esqueletos de baleias, são encontrados no solo árido. Isso mostra como as transformações geológicas do nosso planeta são capazes de converter oceanos em desertos. A falta de chuva ajuda a preservar esses fósseis em estado quase perfeito. O deserto também é um dos principais locais de mineração do mundo. A secura facilitou a formação de enormes depósitos de minerais, como cobre, lítio e nitratos, fundamentais para a tecnologia moderna, de baterias de celular a carros elétricos. No século XIX, o nitrato, extraído de lá, foi tão valioso que influenciou conflitos e decisões políticas na América do Sul. Mas mesmo sendo extremamente seco, o Atacama já registrou eventos raríssimos de chuva que transformaram a paisagem. Em alguns anos, uma pequena precipitação provoca o fenômeno do deserto florido. Um espetáculo que prova que a vida ali está apenas esperando uma chance para emergir. Agências espaciais usam o deserto como campo de testes para robôs, destinados a missões em Marte. O solo, a radiação e a escassez de vida criam um ambiente muito semelhante ao do planeta vermelho.
Até a próxima.